E aí, meu querido Humberto Nóbrega, o que você tem a dizer a respeito do nosso STF? Fernando, antes de responder sobre o STF, eu quero deixar bem claro, né, já tirando a responsabilidade da TV Diário do Sertão e a responsabilidade também do Fernando Antônio, porque se alguém tiver de preso, sou eu. A opinião é minha, por isso que eu vou falar o que eu quero e o que eu penso. A responsabilidade é minha, né, para que a TV não seja penalizada no que eu vou dizer. Por que eu estou dizendo isso? Hoje você não pode dizer que os meninos do Supremo Tribunal Federal são feios. Não pode. Agora, poder roubar o Brasil, você rouba. Pode roubar o Brasil. Agora, dizer que o Supremo Tribunal Federal, os meninos são feios, não pode. Eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele, para mim, na minha opinião, é um órgão que, se você analisar a Constituição, que ele mesmo protege, é um órgão inconstitucional sua formação, na minha opinião. Porque, veja só, está escrito lá, todo mundo é igual perante a lei. O Supremo é diferente. O Supremo Tribunal é diferente. Por que é que eu, para entrar como funcionário público, preciso ser concursado, fazer um concurso, passar, e o Supremo Tribunal Federal é escolhido? Então, o Supremo é diferente. Aí muita gente vai dizer, Humberto, mas o Supremo Tribunal Federal se escolhe os melhores. Mentira, não se escolhe os melhores. Tem gente do Supremo Tribunal Federal que tentou fazer curso para juiz e não passou. Então não os melhores. Os melhores são outros, vários lá. Então, quer dizer, não é por capacidade, não é competência. Se escolhe por camaradagem, que é diferente. Eu sou advogado há muitos anos. Eu aprendi na faculdade Uninove de São Paulo que todas as vezes que um juiz vai julgar uma questão e ele tem alguma relação com as partes, ele se julga impedido. Isso está no próprio processo. O juiz que se julgar incompetente no fato de conhecer as partes, ele mesmo diz, opa, eu não posso julgar isso aí. O juiz diz. Todo juiz sabe disso no Brasil, inclusive os senhores ministros. Aí eu pergunto a você, brasileiro, como um ministro que é escolhido por políticos pode julgar político? Ele deveria dizer, eu não posso julgar porque eu ganhei o emprego. Eu não posso julgar. E o nosso Supremo Tribunal é isso. As escolhas são feitas por políticos que futuramente têm, né, o julgamento na mão. Engraçado, cai sempre na mão de quem escolheu ele. Por que será, professor? Por que será, Fernando, que o cara que anulou as decisões contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro, era militante do PT? É uma coincidência muito grande, porque ele disse anular todas as sentenças. Engraçado que esse mesmo juiz, há muito tempo atrás aí, dizia que a Lava Jato estava totalmente certa. Na calada da noite, o pessoal virou o quê? Ah, Curitiba não serve para julgar o presidente. Ficou 4 anos julgando. O Supremo Tribunal Federal é cego, surdo e mudo, porque não viu durante 4 anos Sérgio Moro atuando. Mas na hora exata, no momento exato, um funcionário, porque quem deu emprego foi o PT, é funcionário, ele que julgou. Ele deveria dizer, eu não posso julgar processo que envolva o Partido dos Trabalhadores, porque eu fui nomeado pelo Partido dos Trabalhadores. Todo juiz no Brasil faz isso. Quando alguém pega uma causa, eu como juiz sou amigo do Fernando, quando chega lá eu digo, eu não posso advogar, porque Fernando é meu amigo. Isso é normal, Fernando. Na justiça, agora no Supremo Tribunal, não é normal.
O Supremo Tribunal Federal abriu um grande precedente nesse país quando fez isso. Tirou a autoridade. Quem julgou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi Sérgio Moro só. Ele passou por muitos juízes que condenaram, muitos. Não foi só 1, 2, 3, não. Foi muitos que os condenaram. E ele foi lá e fez essa manobra, jogou fora a Constituição brasileira e hoje a segurança jurídica não tem. Não existe segurança jurídica num país desse, aonde você condena um cara por corrupção, você vai lá e um cara que ele deu emprego, libera ele futuramente. Então eu acho que o Supremo Tribunal Federal contribui com a corrupção quando a impunidade bate à porta do Supremo. É nesse sentido que eu digo que o Supremo Tribunal presta um desserviço à o nosso país. Outra coisa que eu acho interessante, que o Supremo Tribunal usa a lei de forma diferente. Quer dizer, se você vê o cantor Sérgio Reis, que foi há poucos dias atrás, quase foi intimado e é preso, o outro lá, não sei o quê, Zé Trovão, caçado, preso, porque ele falou mal do Supremo Tribunal Federal. Agora, você vê pessoas falando mal do presidente da República, que é outra entidade, independente se ele presta ou se não presta, se ele é louco, se ele não é louco, ele é presidente da República. Fala mal e ninguém fala nada, porque do presidente da República você pode falar mal o dia todinho, do Supremo não. Por que será isso? Outra coisa que eu acho interessante com relação ao Supremo Tribunal Federal, por isso que eu acho que ele contribui com a tal da corrupção, é que muitos são soltos, principalmente grandes traficantes desse país. A polícia demora anos e anos e anos e anos, prende o cara, gasta-se milhares em termos de dinheiro, o cara solta o cidadão. Quer dizer, um cidadão só manda no país e faz o que quer porque eu sou ministro. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que levar para o Supremo Tribunal Federal pessoas que passem concurso público, para que eu, Humberto Matias Ferreira da Nóbrega, chegando lá, eu digo, eu posso julgar o Fernando Antônio, eu posso julgar o Gilson, eu posso julgar o Adailton, por quê? Porque eu passei, eu não devo favor para Fernando Antônio. Tem que acabar com isso. Nós precisamos ter um Supremo Tribunal, que eu respeito o Supremo Tribunal Federal. Eu respeito o órgão, não respeito alguns ministros que estão lá. É diferente, o órgão tem que ser respeitado, como também tem que se respeitar o presidente da República. Independente de quem seja, doido, ladrão, qualquer um. O presidente da República tem que ser respeitado nesse país. Para você ter uma ideia, eu tenho áudio, José Disseu dizendo que ministro foi atrás deles, pedindo propina para votar nele. E ele não é preso? José Disseu falou isso em vídeo. Eu tenho um áudio que José Disseu diz: o nosso grande erro foi a facada no Bolsonaro. Admitiu a facada a partir de onde? Cadê? Por que é que se investiga? Por que é que, até hoje, se abre as contas, o Supremo Tribunal Federal manda abrir as contas de deputado, senador, e não abre as contas de um cara que tentou matar um presidente da República? Por que será isso? Nós temos que responder essas coisas. Agora, vamos passar para meus amigos, eu vou fazer a pergunta para Fernando, para o professor Gilson e para o Adailton. Se eu chegar para vocês três, numa TV diário, que tem uma audiência incrível, se eu chegar e disser assim, sim, Fernando, eu estou dizendo, é uma pergunta, pelo amor de Deus. Fernando, professor Gilson, Adailton, vocês receberam dinheiro, você é ladrão e roubou com a gente. O que vocês fariam comigo? Em termos de, não me matar, né? Mas o que você, dá vontade, né, Fernando, matar. Mas se eu chegar e disser assim, olha, o Fernando... Primeiro você tem que provar. Recebeu dinheiro, mas eu estou dizendo, eu tenho que provar, mas como? Aí eu pergunto a vocês,
O que vocês fariam comigo nesse país, Brasil? Quem vai? Gilvan, por favor. Completar aqui algumas... Vamos falar com o Supremo. Não, inclusive aqui, eu endosso o que o meu amigo Humberto Nobre disse e vou completar até algumas coisas que eu acho que ele até esqueceu. O ministro Fachin, por exemplo, ele... Não, brincadeira. Existem vídeos no YouTube mostrando veramente que ele foi... Talvez hoje nem tanto, porque como ele é ministro do Supremo, para não dar tanta bandeira, mas ele foi militante do PT. Ele fez campanha do PT. Fez campanha do PT. E tem uns vídeos no YouTube para ninguém dizer que é mentira, que a gente aqui está inventando. Aí como eu pergunto, como é que ele anula o processo de Lula, dando incapacidade jurídica da 13ª Vara de Curitiba, se ele mesmo, nesse mesmo processo, ele era conhecido como o carrasco da Lava Jato, e ele homologou, certo? Homologou inúmeras decisões desse próprio processo, sentenciou várias pessoas, inclusive essas homologações de alguns processos foram de depoimentos, de devoluções de dinheiro. E como é que simplesmente isso é dar uma tapa na justiça brasileira? Isso é dar uma tapa no cidadão brasileiro. Aí eu pergunto como é que o STF, eles são o quê? Os deuses do Olimpo, por acaso, eles estão acima da justiça? Não. Eu acredito, como o Humberto disse, que você, qualquer cidadão, independente do cargo que a gente assume, que a gente está postulando no momento, está exercendo, a gente é igual perante a lei. E a Constituição deixa isso bem claro. Agora eu pergunto, qual é o ministro do STF, qual é o ministro do TSE, ou de qualquer instância judiciária brasileira, deputado, senador, presidente, governador, prefeito, que passar embriagado numa blitz da Polícia Federal, esse cara vai ser autuado? Qual é o policial rodoviário que tem coragem de autuar um STF? Nunca que vai acontecer, todo mundo sabe disso. E tantas outras situações, estou dizendo só esse exemplo. Então, eles estão acima da lei, que não pode. Eu entendo que um juiz, ele está na sua lei, quando ele está dentro da sua corte, exercendo a sua função como juiz, fazendo julgamento. Quando ele botou o pé na rua, ele é como qualquer cidadão, ele não podia estar imune, nem inerente a nenhuma lei, a nenhuma linha, nenhum inciso do Código Jurídico Brasileiro, seja qual for a natureza. Mas, infelizmente, no Brasil não acontece bem assim, a gente sabe disso. E respondendo a sua pergunta, eu vou dizer bem o seguinte, eu vou usar o exemplo do ministro Silveira, que ele, na minha concepção, não sou juiz, não sou advogado, conheço pouca lei, mas foi uma prisão de forma irregular. E todo mundo sabe por quê? Porque ele tem mandato parlamentar. Ele não poderia ser preso. E se ele fosse preso, que ele fosse preso, preso não, se o STF entende que ele cometeu algum crime, na minha entendão, foi um crime de danos morais, de acusação, de injúria, que ele pega um processo, mas que ser preso, não. E, além do mais, foi considerado como um crime hediondo. E até onde eu entendo, que eu vejo falando direto, crime hediondo não tem, como é que diz? Fiança. Não tem fiança. E o ministro, quando prendeu ele pela segunda vez, instituiu uma fiança. Aí eu não entendo mais nada nesse Brasil. Mas você fazia o que comigo? Eu lhe processaria, porque é o primeiro ponto. Se eu estou se sentindo caluniado por uma coisa que eu não fiz, e mesmo que eu tenha feito, se você não pode provar, eu vou lhe processar. E que você me prove, diante de um juiz, diante de um tribunal, que eu roubei você ou qualquer outra pessoa ou qualquer outra instituição, seja ela pública, privada ou federal, de qualquer natureza. E outra coisa bem interessante que você falou, a questão do concurso público, eu também sou totalmente a favor disso. Porque é uma coisa errada, que eu acho o seguinte, é uma questão moral, um juiz julgar alguém que você nomeou, foi nomeado por aquela pessoa. É imoral, né? Se cria não é que ele não vá ser, digamos assim, ele não vá ser imparcial, mas é uma questão moral. E o juiz devia ter essa moral, como qualquer cidadão deve ter também nisso. Não é só a imparcialidade, é a questão moral. Eu fui nomeado por aquela pessoa. Então, você passa o bastão para outra pessoa, para a oposição, por exemplo. Mas não acontece isso, infelizmente. Professor, só te atrapalhar. Recentemente, aqui na Paraíba, alguns desembargadores se julgaram incompetentes para julgar Ricardo Coutinho. Vários.
Então, isso é um procedimento de um jurista sério. Eu não tenho, quando eu digo incompetência, não é que não sabe, é porque ele não tem, naquele momento, ele tem medo de ser parcial. Então, era isso que era para ter sido feito quando houve esse negócio lá do Supremo. Não é só com Lula, é para todo mundo, na minha visão. Humberto, né? Gilvan, olha, infelizmente, eu chego a lamentar muito, né, quando um programa desse passa tão rápido. Você vai me prender, não? Rapaz, não, eu também lhe processaria. Pergunta a Adailton. Adailton, Com você faria o certeza, quê? eu acho que não só nós três, mas qualquer pessoa responderia sim, que iria lhe processar, né? Agora- Mas você falasse de longe, de perto, não poderia acontecer outras coisas, né? Pronto.